depois. É como, como a Fernanda falou, né? Meu nome é Joyce, eu sou aluna de farmácia aqui da UFRJ de Macaé. Eu já estou no nono período, então já estou aí com um pezinho quase fora da faculdade. Sou extensionista do projeto e aí eu vou estar comandando a entrevista. Como a Fernanda falou, vai ser um bate-papo bem descontraído. A intenção é que todo mundo saia daqui tendo um conhecimento assim de uma forma bem legal. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar no chat, eu vou estar olhando. E aí a gente já tem algumas perguntas prontas para as meninas, mas se for algo que já seja dentro do contexto, eu introduzo, ou então a gente faz no final, como a Fernanda falou. Queria agradecer também a Marina e a Luciana por ter aceitado o convite. Vocês foram tão solícitas que a gente ficou tão feliz que foi assim, deu tudo certo e a gente espera que dê agora. Então, qualquer coisa que minha internet cair, não sei, espero que não caia, é só vocês me falar. Bem, a gente vai começar assim já, como toda entrevista, eu vou falar um pouquinho sobre vocês. E aí é para ser bem assim descontraído, então a ordem com que vocês quiserem responder, vocês podem ficar à vontade. A gente tem algumas perguntas específicas para a Marina e outra para a Luciana, mas a maioria é que vocês respondam vocês duas mesmo, porque eu acho que vocês se completam assim, a visão que cada uma tem é bem legal. Então, eu falei um pouco de mim, agora eu vou falar um pouquinho sobre vocês. A Luciana, ela é diretora executiva da Universidade Aliada de Medicamentos Essenciais, aqui é o AEM do Brasil. Ela é farmacêutica também, mestre em saúde pública e doutoranda em saúde pública pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou mineira. Então, ela é especialista em de atenção à saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E a gente tem a Mana, que é filha da Neva. É, ela, é, ela faz parte da coordenação de plataformas da DNDI, que é a Iniciativa em Medicamentos para Doenças Negligenciadas da América Latina. Mestre em Políticas Públicas e Direitos Humanos e é graduanda em Relações Internacionais, do UFRJ, né? Então a gente tem aqui uma filha da Minerva e ela também é voluntária da UAE. Então é legal que essas duas estão aí super unidas. É, Lembrando, né, do nosso chat, eu já falei, e aí eu vou pedir agora que vocês falem um pouquinho sobre vocês e também sobre cada organização, assim, quais são os objetivos para o pessoal que está aí, que nunca ouviu falar da UAM, que nunca ouviu falar da DNDI, então que vocês falassem um pouquinho qual que é o histórico, o objetivo, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre vocês também, ficam à vontade, e aí a ordem, quem quiser começar. Marina, começa? Pode ser. Posso começar, que eu sou da casa, né, Joyce? Eu sou da UFRJ também. Eu tô super feliz com isso, de estar falando com vocês mesmo, apesar de que eu era aqui do campus do Rio, né? E eu tô no Rio de Janeiro. A DNDI tem escritório aqui no Rio de Janeiro, vocês estão em Macaé, mas... E eu espero... Eu sei que aqui no Rio o pessoal tá voltando às aulas, né, presencial. Eu espero que em Macaé também, que esteja tipo um caos, assim, de 60% Sim, da galera seja caloura, que nunca pisou no campus, espero que esteja maravilhoso. Esteja aproveitando tá muito nesse essa volta nível. no... Eu sou mineira também, a Luciana falou ali, então, todo mundo Ai, aqui que mineiro. legal. Estamos em casa. Isso. Mas é isso, eu fiz RI, né, na UFRJ, depois Políticas Públicas e Direitos Humanos, e eu estou na DNDI já tem 7 anos. Assim, eu comecei como estagiária quando eu era universitária também, né? Foi quando eu comecei. Então, e durante o meu mestrado eu me envolvi com a UAM, que é a organização que a Luciana está representando hoje. Eu vou deixar o chapéuzinho mais com ela, mas eu tenho 2 chapéus também. Mas só para explicar, então, um pouco sobre a DNDI para vocês, que a DNDI é essa sigla em inglês, né, que é a Iniciativa de Medicamentos para Doenças Negligenciadas. É uma organização internacional, sem fins lucrativos, de pesquisa de novos medicamentos para essas doenças. E o histórico dela, o que acontecia? Ela é muito filha de Médicos Sem Fronteiras.
que o pessoal de Médicos Sem Fronteiras, eles costumavam ir para o campo, sabe, para estar atendendo os pacientes em situações de conflito, em situações mais instáveis, e quando eles estavam no campo, eles percebiam que tinha algumas doenças ali que eles não tinham medicamento, eles não tinham tratamento, não tinham como eles tratar aquelas doenças porque não tinha tecnologia para isso. E daí eles, na prática, vão identificando isso, um conceito que já existia ali, que é de doenças negligenciadas, e acaba que em 1999, Médicos Sem Fronteiras ganha o Prêmio Nobel da Paz, e eles usam esse Prêmio Nobel da Paz para investir nessa questão das doenças negligenciadas. Então, eles criam um grupo de trabalho para o grupo, o working group, assim, de doenças negligenciadas, e com o tempo, em poucos anos, esse grupo acaba dando origem à DNDi, ali no 2001, né? Acho que é em 2001 que... E a DNDi, ela é uma junção, assim, de várias organizações fundadoras, são várias organizações do mundo inteiro, instituições de saúde como, assim, Instituto Pasteur, e daí no Brasil tem a Fiocruz, é um dos membros fundadores da DNDi, e alguns outros pelo mundo, a TDR da OMS também, que funda essa organização que tem sede em Genebra, mas tem vários escritórios regionais espalhados pelo mundo. Tem escritório pela África, tem escritório na Índia, no Japão, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil é o escritório da América Latina. E a ideia é basicamente como se fosse uma organização de pesquisa mesmo, quase como se fosse uma farmacêutica, só que é uma ONG, sabe? Que pesquisa exatamente para doenças negligenciadas, e não é como se a gente tivesse um laboratório também, sabe? Mas a gente, através de parcerias, através de captação de recursos, parceria, e o desenvolvimento dos projetos, a gente acaba entrando nisso na pesquisa. E, de um tempo para cá, a gente viu que não só pesquisa, né? Precisa também pensar nas questões de acesso para as doenças negligenciadas também, porque não adianta, a gente tem que trazer o medicamento e ter como implementar ele tem que chegar até as pessoas também. Então, de uns tempos para cá, a organização vem trabalhando também com questões de acesso e de advocacy. Advocacy que a gente fala é mais um trabalho mais político, né, de influenciar decisões públicas, a gente chama de advocacy, assim, no terceiro setor. Então, é por aí, não sei Tá se eu ótimo, falo mais Marina. alguma coisa. Eu acho que Luciana te completa quando você fala sobre não adianta trazer um medicamento inovador se esse medicamento não vai ter acesso, e aí Luciana entra na parte de medicamentos essenciais. Então eu vou passar a palavra para a Luciana se apresentar. Oi, gente, bom dia. Primeiro, também queria agradecer o convite. É uma alegria poder estar nesse espaço, falando de um tema tão importante. Eu também, enquanto farmacêutica, hoje eu reflito, olhando para trás, que eu senti muita falta de momentos como esse na minha formação, inclusive. Então, enquanto farmacêutica, eu fico muito feliz também de estar nesse espaço conversando sobre isso. Eu, por muito tempo, não me encontrei enquanto farmacêutica, porque eu sou daquele currículo antigo, que tinha habilitações ainda, né? Não era um currículo generalista. Minha habilitação é indústria, e eu, quando terminei minha graduação, eu achei que eu tinha que ir para a indústria, mas procurando emprego eu não gostei daquele ambiente, né? Primeiro, o meu sonho era mexer com cosméticos, depois pretendo ser farmacêutica mesmo, mas não gostava, então eu entendia que talvez eu não pudesse ser farmacêutica, porque eu não me encontrava naquele pedacinho da farmácia. E só quando eu encontrei a saúde pública, né, e hoje trabalhando em organização do terceiro setor, que foi algo que eu nunca imaginei, né, na minha graduação, que eu poderia fazer, foi quando eu me encontro mais enquanto farmacêutica, enquanto, né, um profissional do cuidado também. E, então, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, então eu sou farmacêutica, né, eu formei tem mais de 10 anos, e eu comecei eu, na verdade, me encontrei quando eu comecei a trabalhar no SUS, na assistência farmacêutica. Né? Eu trabalhei na assistência farmacêutica no município de Ouro Branco, que é aqui em Minas, onde minha família está,
E foi aí que eu me encontrei. Eu falei assim, é isso que eu quero fazer. E voltei para BH para poder fazer o mestrado em saúde pública. Foi quando eu conheci a UAE. Enquanto estudante do mestrado, algumas amigas minhas, até uma amiga que tinha formado comigo também na farmácia, falou: amiga, vem para essa organização de estudantes voluntários, tem tudo a ver com você. A UAE, ela é uma organização, né, global, na verdade, de estudantes, que ela acredita, né, que assim, o sistema de inovação em saúde que a gente tem hoje, ele é injusto, ele é voltado muito mais para o lucro do que para as necessidades em saúde, e que a gente defende que todo mundo tem que ter, né, que além de um sistema de inovação mais justo, a gente precisa de garantir o acesso, né, às tecnologias em saúde que a gente já tem para todo mundo, né, que saúde tem que ser direito mesmo, né, não mercadoria. Eu acho que a gente pega muito nessa questão, que saúde tem que ser direito, né, não mercadoria. A gente não tem que estar voltado ao lucro. A UAM começou, na verdade, mais ou menos na mesma época do DNDi, né? Assim, em 2001, a gente teve a primeira campanha também com um pouco filha de Médicos Sem Fronteiras, com o apoio do Médicos Sem Fronteiras, quando alguns estudantes, né, naquele momento que a gente vivia a pandemia, né, um momento muito crítico da pandemia do HIV/AIDS, quando alguns estudantes lá na faculdade de Yale, nos Estados Unidos, eles perceberam que a estavudina, né, um medicamento que era muito usado em combinação, principal combinação usada naquele momento para o enfrentamento, né, da infecção pelo HIV, que as pessoas não conseguiam ter acesso àquele medicamento, principalmente no continente africano, porque era muito caro, só que era um medicamento que tinha sido desenvolvido naquela universidade com dinheiro público. Então eles pensaram, mas como assim, né? Aí que eles foram entender que é porque foi desenvolvido lá, tinha uma patente, foi licenciado para a BMS, era a única empresa que tinha, né, que tinha feito esse acordo com a universidade, então só eles produziam o medicamento. Eles botavam o preço que eles então eles podiam botar o preço que quisessem, né? E aí foi que eles começaram uma campanha, os estudantes com aquela universidade, né, foram à mídia e fizeram uma campanha, o Médicos Sem Fronteiras ajudou por algum tempo, até que convenceram a universidade, junto com a BMS, a permitir a produção de um genérico na África do Sul. E isso fez com que o preço do medicamento caísse em 95% daquele continente. Então, assim, fez toda uma diferença na questão de acesso. E quando esses estudantes pararam para pensar assim, mas, poxa, grande parte das tecnologias em saúde, grande parte dos medicamentos que a gente tem, eles começam, na verdade, em laboratórios de universidades. Então, por que a gente vai parar aqui agora que a gente ganhou essa campanha, mas por que a gente vai parar aqui? Então, foi assim que surge o AEM, que também veio de uma sigla em inglês, igual o DNDi, né? Que é Universities Allied for Essential Medicines, que é Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais, né? Por isso que a gente troca. Só que como é uma organização global, a gente ainda mantém a sigla em inglês, né? Que é o AEM. Então, foi assim que surge o AEM em 2021. Desde então, a gente começou na América do Norte, né? Nos Estados Unidos, foi para o Canadá, foi para a Europa. A gente também agora chega na América Latina. A gente no Brasil está aqui tem mais de 10 anos. E aí a gente tem a gente chama de capítulos dos nossos grupinhos, né? Então a gente tem gente aqui em BH, tem gente no Rio, tem gente em Fortaleza. Esse ano a gente teve novos estudantes entrando de vários lugares, do Pará, de Salvador também, tem gente no sul da Bahia. Então a ideia da UAM é que a gente trabalhe com 3 pilares de atuação, que é primeiro acesso, né? Que a gente vai falar aqui de doenças negligenciadas. Então, não necessariamente, assim, eu gosto de falar que, assim, acesso é o pilar que a gente trata barreiras para a gente ter acesso àquelas tecnologias que já existem, né? Então, por exemplo, patentes é uma que a gente trabalha bastante, mas não necessariamente. Para doenças negligenciadas, a gente muitas vezes vai ter medicamentos que não são patenteados, são baratos, mas não chegam, né? Assim, questão de produção, por exemplo, de distribuição, como que chega, né, no ponto final. O segundo pilar, que é a inovação, que eu acho que eu gosto de falar que é uma barreira à tecnologia que ainda não existe, né, que deveria existir, que vai entrar muito na questão da DNDi, né? Então, assim, como o sistema de saúde, de inovação em saúde está voltado muitas vezes mais para o mercado que para a necessidade em saúde. E um terceiro pilar, que tem muito a ver com o que a gente hoje faz aqui, que é de empoderamento, né? Então, que estudantes, e assim como estudantes, a comunidade onde esses estudantes estão inseridos,
que sejam, que tenham informação, né, que se conscientizem sobre esses temas e que levem esses temas também para nossas comunidades, né, para o poder público, para a gente poder ser agente dessa mudança que a gente quer ver, né, de um mundo com saúde para todos mesmo, né, e que a gente esteja voltado não ao lucro, mas às necessidades em saúde. Bom, acho que é isso de introdução. Se tiver alguma outra questão, você Perfeito, pergunta, Luciana. Joyce. Não, tá ótimo. Acho que, assim, o geral que você passou, a gente vai dar para destrinchar bem legal ao longo do nosso papo. Então, assim, aí a gente vai falar sobre o acesso a medicamentos para doenças negligenciadas, e aí é importante, então, a gente voltar e parar para pensar sobre doenças negligenciadas em si. Acho que muita a fala da Marina e Luciana já bateu um ponto assim que automaticamente, eu acho que o problema de doença negligenciada é justamente porque a gente não fala sobre. Ela é negligenciada por causa disso. Ela afeta automaticamente as pessoas mais pobres, infelizmente, assim, a gente tem um boom aí no Brasil. A gente tem o exemplo da dengue, que acho que é a que as pessoas mais ouvem falar, mais vejam propagandas, né? A mídia às vezes bate muita tecla todo ano sobre o combate à dengue. A gente teve o Dia Mundial da doença de Chagas semana passada, dia 14 também. Então, quando a gente fala sobre doenças negligenciadas, a gente automaticamente vai entrar num contexto de SUS, onde que o SUS entra com isso. Ações de político-econômicas, não tem como a gente não falar de doenças negligenciadas e não pensar em política, em economia, em que estado está o Brasil, a economia do país como um todo está ok, então é tudo relacionado. Então, ao longo, assim, a gente preparou algumas perguntas que são voltadas para esse geral. Então, é importante, assim, quem está de fora entender sobre a importância, de fato, o que é a doença, o que é uma doença negligenciada. Inclusive, até no site da DNDi, lá já tem vários, eu adorei o layout, inclusive, eles deixaram bem organizadinho cada tópicozinho de doença. Então, você entra no site, para quem não conhece, tem lá a doença de Chagas, leishmania, dengue, hepatite C, então tem várias. E aí também tem algumas informações sobre quais são as doenças negligenciadas do mundo, quais que são do Brasil. Leishmania me marcou muito, eu lembro que a Suzana, tem uma professora aqui, Suzana, que ela trabalha muito forte com leishmania, então desde acho que do terceiro período eu ouço falar sobre leishmania, e foi a minha introdução de o que era doença negligenciada. Eu acho muito legal essa conexão assim que vocês vão fazer. Então, assim, a primeira pergunta que a gente tem, que seria até um pouco que eu já falei, né? A gente tá falando sobre doenças e automático a gente pensa em problemas de saúde pública, de saneamento básico. Então, assim, quais são os impactos da disseminação de doenças negligenciadas para a sociedade, assim, de um aspecto global mesmo? E depois a gente fala um pouco mais voltado para o Brasil. Ambas de vocês fazem parte de organizações que são mundial, então vocês falaram que tem nos Estados Unidos, tem na Áustria. Então, cada país acaba tendo uma realidade, né, diferente, se encontra ali naquela questão mais de pobreza, mas eu queria que vocês trouxessem essa visão mais geral. E aí fica a pergunta para as duas. A mesma coisa, quem quiser responder primeiro. Se quiser, eu falo. Começa, então. Mas, assim, o impacto dessas doenças, a gente diz muito que elas são perpetuadoras da pobreza, sabe? Perpetuadoras de um ciclo de pobreza e de um ciclo de negligência, que no momento em que a pessoa em vulnerabilidade social, além de todas as questões econômicas ali, familiares, sabe, de trabalho que ela tem, ela ainda fica doente, é muito difícil para ela sair da situação de pobreza, porque ela ainda vai carregar uma doença, uma questão de saúde. Então, são perpetuadoras da pobreza. E num ciclo de negligência, que a gente diz assim, é um ciclo que começa com o paciente não conseguir encontrar a assistência de saúde, sabe? Ele não consegue atenção para a saúde. Daí o governo acaba, e isso é no setor público, geral, o paciente com doença negligenciada, ele atende pelo SUS,
Vocês têm até que entender que o medicamento que, por exemplo, o besonidazol, que é um medicamento para doença de Chagas, você não vai encontrar ele na farmácia, sabe? Ele não vende em farmácia, você nunca que vai encontrar ele numa farmácia, porque o produtor vai distribuir ele direto para o SUS. Então, a pessoa só vai pegar pela farmácia do SUS esse medicamento, o acesso é totalmente pelo setor público. Você depende mesmo do público para conseguir esse acesso. Então, às vezes o paciente não consegue acesso ao serviço público, o governo não consegue encontrar onde estão essas pessoas. Foi até o lema esse ano do Dia Mundial de Chagas, da semana passada, era quantos somos, nos ajude a saber quantos somos e onde estamos, porque tem toda essa dificuldade com a doença de Chagas de diagnóstico. Você fala que só 10% das pessoas afetadas por doença de Chagas, 10% conseguem diagnóstico e 1% consegue tratamento. Então, é muita pouca gente, sabe, que afunila ali para conseguir o tratamento, que existe uma solução de tratamento, assim, para algumas fases da doença, desde a década de 60, sabe? É a mesma, mas isso é o mesmo medicamento desde a década de 60. Não tem inovação há mais de 50 anos. É bem retrato de doença negligenciada isso, doença de Chagas. E tem doença que não tem nem medicamento. No caso de Chagas, você tem desde a década de 60 a mesma coisa que, assim, pode melhorar muito. Então, é isso, o paciente às vezes não consegue acessar o serviço de saúde não sabe onde ele está, então ele não passa a demanda para o setor farmacêutico, que também não fala assim, então não tem a doença, sabe, não tem por que pesquisar esse medicamento, e daí volta para o paciente e sem ter pesquisado soluções, sabe? Sem ter pesquisado o diagnóstico para aquela doença. Então, fica um ciclo, sabe? De você não saber onde a pessoa está, não identificar ali, não fornecer acesso ao medicamento que existe, não pesquisar para outro medicamento, para uma solução mais viável. E isso acaba perpetuando a questão que eu falei que são pessoas que vivem em situações de pobreza, né? Em situação de vulnerabilidade social, então fica nesse ciclo. A pessoa não consegue sair também da situação que ela está. Aí, Lu, se quiser complementar. Vou complementar um pouquinho, mas você já pegou no maioria dos pontos que eu acho que são mais importantes para responder essa pergunta, mas uma questão muito importante também, né, que sim, quando a gente fala de doença negligenciada, tem uma tendência hoje também, quando a gente fala de doenças raras, né, doenças órfãos, que não é o caso aqui, né, assim, a gente está falando de doenças que atingem, assim, mais de 1 bilhão de pessoas precisam de intervenções todos os anos, né, em relação a doenças negligenciadas. Então, assim, um impacto muito grande da disseminação dessas doenças e do não controle dessas doenças, né, ao negligenciar essas pessoas, é que elas continuam existindo mesmo, né, assim, elas vão infectar, algumas são infecciosas, vão continuar infectando novas pessoas, e são, assim, a grande maioria delas, elas são doenças que são preveníveis, né, são causas que são preveníveis, assim, de adoecimento, e isso tem um impacto muito grande na qualidade dessas pessoas, inclusive enquanto qual que é a vida dessas pessoas, né? Assim, no sentido dos direitos humanos mesmo, né? Assim, muitas vezes a gente tem um foco até na saúde mesmo. A gente tem hoje, né, um campo do conhecimento dentro da saúde que é a economia da saúde. Então fala, as doenças negligenciadas causam não sei quantos de perdas de dólares por ano, mas assim, quando a gente pensa em vidas mesmo, né? Como que essas pessoas vivem, qual que é a condição de vidas, assim, algumas das complicações, igual doenças de Chagas mesmo, que a gente está falando, né, que atinge muito o Brasil. Algumas das complicações, você vai ter que, quando você consegue, né, ter um diagnóstico, às vezes ele já é tardio, você vai ter que ter um acompanhamento com um cardiologista, né, por muito tempo, pelo resto da sua vida. Então, assim, no que isso traz de agravo para a saúde mesmo, né, de qualidade de vida, né, porque a gente está falando aqui todo mundo acredita que a gente tem que viver dignamente, né, e o impacto dessas doenças é um absurdo, na verdade, que, né, a gente negligencie pessoas desse modo, né, algumas coisas que são preveníveis, são tratáveis, e que essas pessoas ainda possam viver com essas condições, né.
Sim. E só complementar só uma outra questãozinha que a gente acaba, não sei se vai passar por ela, mas a gente não fala tanto dela também, é a questão de estigma, né? O quanto as pessoas que têm essas doenças passam Uhum. por questões de estigma e isso dificulta também o acesso delas ao tratamento, a buscar soluções, e daí por diversas, cada doença vai ter suas barreiras, vai ter seu cenário, mas que são doenças que causam estigma também, só deixar isso bem claro. Sim, com certeza. É o que vocês comentaram, né? Não são doenças que são recentes, são doenças que já estão aí há muito tempo e as pessoas, você não vê falando, você não vê citando sobre nada. Eu pego muito meu exemplo, eu sou do interior de Minas, lá não tem sinal de celular, a internet foi vindo no ensino médio. Eu estava conversando com um cara lá há 3 semanas e ele falando que ele foi para São Paulo e chegou lá, o médico falou que eu estava com doença X. E eu na roça, ele não via aqui, eu tava. Ele só chegou lá e o cara falou, não sei, o médico falou, não sei se tá vivo, porque você tem tanta doença, você tá com dengue, você tá com anemia, você tá com um monte de coisa, e eu não tinha essa realidade, assim. Acho que tem muita gente que não tem acesso à informação, não tem TV, as pessoas vivem muito numa bolha bate muito metrópole, acha que todo mundo tem acesso ao que elas têm, acesso básico a saneamento, à internet, a uma televisão para passar sobre doença de Chagas e a pessoa relacionar e falar, nossa, eu acho que eu tô com esse sintoma. Quem sabe eu não tenho que ir. Então não existe isso, né? Voltando agora um pouco para o Brasil, assim, quando a gente começou a pensar sobre doenças negligenciadas, e a gente até tem um post no Instagram do projeto, eu só lembro o tamanho gigantesco que o Brasil é, né? O Brasil é um dos maiores países do mundo e, assim, a gente tá com o IDH lá embaixo, acho que, se a fonte não estiver errada, a gente é o 84ª posição de índice de desenvolvimento humano. Então, assim, é uma linha tênue muito gigante. Eu imagino que o tamanho do Brasil é muito difícil, como a Marina falou, as pessoas não sabem, não tem como saber onde estão as pessoas que têm doenças de Chagas, por exemplo. Eu sei que tem muito índice na região Nordeste e tudo mais, então quais você vem dentro de cada setor, assim, para doenças negligenciadas dentro do Brasil, quais que são assim os maiores ou, atuais não, né? Porque eu acho que tem desafio aí que já vem desde antes e não está mudando muita coisa, mas agora voltando mais para o Brasil. Sim, então, vou começar de novo, Lu. Mas, só para começar, pensando em Brasil, é só pensar também que não é à toa que uma organização como a DNDi acabou vindo parar no Brasil, sabe? E até no Rio de Janeiro para falar de doenças negligenciadas. Por quê? É só lembrar que a gente tem o SUS, sabe? Que a gente tem a Fiocruz aqui. Então, a gente é um país que, assim, ele tem um histórico grande de estar envolvido com essas questões de saúde, de estar, sabe, tem um grande histórico de tentar buscar soluções de saúde pública. E tem bastante estrutura em torno disso, sim, sabe? Então, é só reforçar isso que, sabe, a importância que a gente tem do nosso sistema público de saúde e de pesquisa. Só que, ao mesmo tempo, a gente vem vivendo nos últimos anos muitos retrocessos, né? Então, tanto até questões de financiamento, né, que você tem teto de gastos para a saúde, e isso acaba impactando o orçamento dos programas de saúde, são várias limitações, né, do que podem fazer, e o avanço da pobreza também no país, assim, avanço da fome, tudo isso acaba se relacionando também com doenças negligenciadas, porque são as populações negligenciadas. A gente está falando dessa população que está numa situação econômica e social cada vez pior. Então, esse é o desafio atual, né? E, além disso, o desafio da pandemia, que, no momento, a gente está numa situação melhor, mas que a pandemia também foi como se fosse quase que um apagão, né, para as outras doenças. Você chega com a Covid-19 e não tem, sabe, você para de se preocupar de tratar, às vezes mesmo, outras doenças,
porque a pessoa não podia nem ir para o posto de saúde, né? Tinha que ficar em casa, mas se ia também era muito difícil conseguir atenção para outras questões que não fossem Covid. A gente vivenciou, então, agora 2 anos muito complicados em termos de saúde por causa disso também, e em um momento também de muito retrocesso político, muito retrocesso em saúde pública. Então, esse é um desafio no cenário Brasil. E acho que complementando o que a Marina está falando, nesse cenário que a gente vive, e quando a gente fala de doenças negligenciadas, às vezes assim, isso fica sem ver, né? A gente reproduz muita coisa aí do sistema que está colocado para a gente, que é um sistema que gera doenças negligenciadas, né? Esse sistema econômico, né? São doenças que são fruto do sistema econômico que a gente tem vigente no mundo, e muitas vezes a gente, sem ver, repete algumas coisas, né? Assim, não, a gente é feito para a gente repetir e manter o sistema mesmo, né? E acho que com o Covid ficou muito interessante isso da gente analisar, muito triste, muito interessante, que assim, muitas vezes, né, até quando a gente está falando de como enfrentar doenças negligenciadas, né? A Joyce mesmo falou, né, não tinha como o cara saber, né, assim, aí muitas vezes a gente fala, né, assim, a pessoa não tem informação, ela não consegue acessar a informação, ela não consegue acessar o sistema de saúde, e na pandemia a gente percebeu isso, né, dentro de um desgoverno, né, falta completamente de coordenação e de governo, como que cai, muitas vezes, sobre o indivíduo a responsabilidade de buscar a sua própria proteção, né, assim, a garantia da sua saúde, né. Então, assim, como é que essa pessoa não está usando máscara, né, e a gente tem visto, assim, isso foi ficando, né, outro dia eu e Marina conversamos super sobre isso, inclusive, né, como que começa a cair nas pessoas, né? Nossa, mas que absurdo, essa pessoa nessa altura do campeonato não sabe que tem que usar uma PFF2, sabe? Assim, não sabe, não sabe, né? E isso não, e assim, a questão do Brasil, a gente tem muitos desafios no Brasil, né? O Brasil é um dos países que tem maior sobreposição de doenças negligenciadas, assim, do mundo, mas uma coisa muito interessante que a gente tem, Marina já tocou nesse ponto, é que está lá na nossa Constituição, que saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? É um dever do Estado, então é um dever do poder público, né? A gente fez um pacto enquanto sociedade de que a gente ia tomar conta de todo mundo, né? Todo mundo junto. Então, assim, não tem como uma pessoa com doença negligenciada saber que ela deveria, né, olhar aquela manchinha na pele dela e, nossa, talvez seja hanseníase, vou ter que ir no postinho olhar, né, o que é isso aqui. Então, acho que é muito importante a gente... esse, para mim, é um grande desafio que surge nesse contexto, porque é um contexto de completa, né, de descaso mesmo, de negligência com o país como um todo também, e a gente vem mudando esse entendimento de saúde, muitas vezes vai caindo mais sobre o indivíduo, né, que é um efeito aí do neoliberalismo também, mas que a gente tem intensificado, eu acho, com a Covid, e no país que a gente vive muito também por conta do momento que a gente vive com esse governo, né. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande, mas como vocês falaram também, o Brasil sendo um país muito grande, né, assim, muito desigual, um dos países mais desiguais do mundo, né, tem várias dificuldades, né, assim, para acessar realmente todo mundo. A gente viu na pandemia, né, a diferença que o SUS fez na pandemia, né, assim, a nossa situação seria tão pior se a gente não tivesse o SUS. E mesmo assim, com o SUS que hoje a gente fala, né, que o SUS é historicamente subfinanciado, nunca foi financiado da forma como deveria, desde quando ele foi criado, há mais de 30 anos. Mas a partir de um momento que a gente sofre, né, um golpe, emenda constitucional 95, a gente passa a ter um SUS desfinanciado, né? A gente na saúde pública fala que hoje não é subfinanciamento, é desfinanciamento mesmo do SUS. Então, nessas condições, a gente ainda consegue, né, na pandemia, ver a diferença que isso fez para o nosso país, né? Tanto é que a gente nunca, tanto o Brasil defendeu o SUS, né? Nunca ouvi, nunca imaginei que eu fosse ouvir tanta gente falando, né? Eu defendo o SUS, né? Defenda o SUS, né? Zé Gotinha, assim, não, fez toda a diferença na pandemia e algumas reflexões surgiram interessantes nesse sentido. Não sei se vocês chegaram a ver algumas imagens de profissionais de saúde, assim, passando por cima de cerca de arame farpado, de ponte que está caindo para poder chegar na população para poder vacinar, e muitos falando assim, que legal, né? Isso que é o SUS, mas que triste também, né? Que a gente que a gente viva essa situação, esse profissional que
que não é valorizado, né? Assim, muitas vezes, dependendo da cidade do interior, a gente que vem de cidade do interior sabe, muitas vezes um profissional mal pago, né? Assim, sem condição de, de exercer essa profissão que é tão importante. Então, eu acho que a gente tem uma questão, tanto também no Brasil, né? Por um país de herança colonial, né? De como que a gente lida com isso, assim, a nossa ideia de que muitas vezes a gente, né, assim, esquece essas pessoas mesmo assim porque tá na nossa história, né? Assim, a gente viu um histórico de escravidão, né? Assim, absurdo, não tem nada mais absurdo do que viver tantos anos de escravidão como a gente viveu. Então isso tudo, a nossa própria história é uma dificuldade para o Brasil, né? Quando a gente pensa em enfrentar doenças negligenciadas, porque são essas pessoas, né, que são negligenciadas desde sempre no nosso país, né, e que estão em hoje regiões onde essas doenças vão afetar mais. Então, assim, eu acho que tem toda a nossa história e a dificuldade, muitas vezes, de olhar para a nossa história e olhar para a nossa estrutura, né, e ter vontade para mudar essa estrutura desde sempre, né. Então, e a gente vive a intensificação disso na pandemia. Mas que eu também acho que esses momentos de crise, eles podem ser momentos interessantes no sentido da reflexão que a gente faz, né? Então, assim, a gente hoje consegue olhar para a Covid. A gente até escreveu pela UAM o primeiro texto que a gente escreveu na pandemia, né? Falando sobre a pandemia mesmo, foi exatamente fazendo um link entre a Covid e as doenças negligenciadas. Eu posso até passar o link para vocês depois. Mas a gente fez exatamente essa reflexão de essa angústia que a gente vive no começo da pandemia, sem saber o que isso me causa, sem saber se minha família está em risco a partir do momento que eu estou infectado, sem saber que horas que vai sair um medicamento, que horas que vai sair uma vacina, pelo amor de Deus, sai uma vacina. Isso são realidades que muitas pessoas vivem a vida inteira, né? E que a gente, assim, na Covid, por alguns meses, a gente tem essa angústia toda, mas é uma angústia que muitas pessoas vivem a vida inteira e que a gente não parou para pensar sobre isso, né? Então, assim, então eu acho que esse também é um momento de reflexão, de juntar forças para a gente mudar essas coisas que a gente está vendo agora, né? Escancaradas na nossa cara, que precisam ser mudadas. Sim. Luciana, a próxima pergunta era até mais direcionada para você. Eu acho que você já falou a maioria assim, dos pontos que eu vejo que poderia ser. Eu vou puxar um gancho, talvez, porque você está dentro desse mundo de universidade. E assim, universidade, assim, aqui tem muito universitário. E a gente sabe que o universitário é crítico e eu acho que é um ótimo gancho para levar informação para pessoas que não levariam. A gente estava conversando semana passada numa aula de mestrado integrado e minha professora falando assim, a gente ainda, eu comentei, acho que ainda falta muito a universidade mostrar mais a cara para a sociedade. É o que a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo essa roda de conversa e mostrando para as pessoas em volta da universidade, olha só o que a universidade está fazendo para vocês. Porque às vezes eles acham que a maioria das pessoas não tem noção do que uma universidade está levando. Você comentou no início que assim a maioria das pesquisas de fármacos são feitas por universidades públicas e as pessoas não sabem sobre isso. Então, eu ia te perguntar sobre maiores dificuldades, eu vou meio que restringir assim para você que está nesse mundo de universidade. O que você vê relacionado com doenças negligenciadas também, mas talvez você consegue ver mais dificuldades ainda que já são dentro da própria universidade. Eu acho que é tudo muito interligado, né? Assim, e eu vejo, Joyce, assim, para mim a maior dificuldade também é porque o sistema econômico vigente ele vai respingar até nesses espaços que são espaços que conseguem resistir um pouquinho a eles, né? Por exemplo, a universidade pública, né? A gente está falando aqui também do momento de desmonte de universidade pública, né? Da dificuldade e da importância que a gente tem das universidades públicas até no que a gente fala de conhecimento, né? Assim, qual que é o conhecimento que a gente produz, né? A crítica que a gente faz, né? Ao sistema vigente, né? Toda essa discussão que a gente está fazendo de saúde também. Hoje a gente tem uma dificuldade grande no âmbito das universidades também, que é essa questão desse financiamento das universidades públicas também, o ataque a elas, né?
E como que você vai perdendo dinheiro para pesquisa, por exemplo, né? A universidade pública, se você está numa instituição que o interesse dela é lucro, ela não vai investir em pesquisa para doenças negligenciadas, né? Então, assim, nas universidades brasileiras, a gente sabe que a gente tem muita pesquisa em doença negligenciada. Aqui em BH mesmo, tem né, o FMG faz muita pesquisa em doença negligenciada, a Fiocruz Minas faz muita pesquisa em doença negligenciada. Então, quando essas instituições também vão perdendo o seu financiamento, né, a condição de se manter, a gente vai tendo uma perda também aí nessa produção de conhecimento, né, no que você investiga. E uma coisa que respinga muito hoje, a gente está vendo dentro das nossas universidades, é essa relação universidade-empresa, né? A gente vive hoje um discurso, um momento histórico, né, com neoliberalismo e a questão do empreendedorismo, né, assim, universidade empreendedora, isso começou a ser um discurso também que a gente precisa pensar sobre ele, né, quando a gente principalmente está pensando na questão do desenvolvimento de pesquisas para saúde, tecnologias em saúde. Então, você começa a ter uma ideia de a universidade tem que empreender, a universidade tem que fazer parceria com o setor privado para a gente desenvolver pesquisa, porque fica só aqui dentro da universidade também, mas, assim, que conhecimento é esse que a gente está produzindo também, né, assim, para onde que ele está chegando, né? Porque a mesma coisa, se a gente está fazendo uma parceria com uma indústria privada, não necessariamente ela vai ter tanto interesse, assim, em algumas dessas questões, que são questões de importância de saúde pública para o país, mas que não tem tanto interesse de lucro, né? Então, a gente vai vendo uma mudança, muitas vezes, do foco, né? Muita universidade que está em lugares que a gente tem muita gente, né, vivendo ainda com doenças negligenciadas, mas que o foco principal na pesquisa está em câncer, sabe? Então, assim, essas são coisas importantes para a gente pensar também no âmbito da universidade, até a formação, né? A gente, na UAM, o nosso capítulo lá do Ceará, o grupo deles de pesquisa é em doenças tropicais negligenciadas. Então, até para a UAM mesmo, nós que já estamos num movimento que tem um pensamento mais crítico em relação a isso, muitos de nós nunca ouviram falar em doenças negligenciadas, sendo estudantes, muitas vezes, da saúde, dos direitos humanos, né? Então, para a gente foi muito importante, né, Marina, também, assim, ter essa galera do Ceará entrando na UAM para abrir a nossa cabeça para várias outras discussões também sobre isso. E eu acho muito interessante, teve um membro da UAM, ele era até aqui de BH, a gente foi numa reunião lá em Fortaleza, que foi promovida, né, por essa galera do Ceará da UAM, e a gente falou de hanseníase. E ele é um estudante de medicina, e ele falou que quando ele formou, foi fundamental para ele conseguir fazer um diagnóstico de hanseníase, porque ele não viu isso na universidade. E quando ele chegou, ele percebeu, meu Deus, isso aqui é hanseníase. Eu só sei disso porque eu fui nessa reunião da UAM e fiz essa discussão, porque eu não vi isso na universidade. Então, eu também acho que, além da gente ter essa questão de chegar à universidade, mostrar para a sociedade o que a universidade faz, muitas vezes a gente está num momento, e isso, né, assim, é orquestrado para ser assim, mas a gente precisa estar atento para não ir nesse mesmo caminho, que é de abrir a universidade para a comunidade também, né? Muitas vezes a gente não pensa também no caminho contrário, sabe? Assim, de ir na sua própria comunidade, né? Entender a realidade da sua comunidade também. Então, eu acho que são coisas que também caminham juntas, e nesse momento que a gente vive, é muito difícil, né? Por exemplo, essa questão mesmo das patentes, né? É um discurso. A gente conversou aqui na UFMG com o pessoal. Hoje, cada universidade tem um núcleozinho que vai fazer a gestão da sua propriedade intelectual, que vai fazer, né? Assim, que vai falar como é que você vai ter uma patente daquela pesquisa e tudo. A gente conversou com essa galera aqui em BH, na Covid, pedindo assim, gente, vão dar um exemplo, né? Assim, as universidades do mundo, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, né? Ela não foi desenvolvida numa universidade. A vacina da Universidade de Oxford virou a vacina da AstraZeneca, né? Porque foi a parceria que elas fizeram, né? Só a AstraZeneca que pode produzir essa vacina. Qual que seria a realidade se, né, a universidade tivesse falado assim, não, quem quiser produzir, pode produzir isso aqui, né? Nós estamos em um momento de emergência de saúde pública, para produzir todo mundo. Então, são os interesses econômicos, né? Mas a gente chegou aqui na UFMG para poder falar sobre isso, né? Que assim, as nossas universidades também poderiam dar um exemplo. Então, tudo que você tiver de pesquisa para a Covid, por favor, que não seja um acordo exclusivo com uma empresa, que deixe todo mundo produzir e tal. E essa dificuldade, né? Assim,
poxa, mas a universidade está sendo desfinanciada, como é que eu vou abrir mão de um pedacinho de dinheiro que eu tiro ali, do retorno que eu tenho com essas empresas? Então, a gente está vendo que é um discurso que ele é construído e ele é difícil, né, da gente muitas vezes argumentar em cima dele, mas que a gente precisa também olhar para essas questões. Então, a gente tem um dado interessante, né, que, na verdade, hoje no Brasil, muitas universidades gastam mais dinheiro para ter as suas patentes, para manter as suas patentes, do que tem retorno em cima disso, né, retorno financeiro, de acordo com o que elas fazem com as empresas. Então, assim, é um argumento que cai por terra, mas que a gente também não estuda muito isso para poder né, conversar com as nossas universidades. Então, assim, essa questão hoje esse momento que a gente vive de ataque às universidades, né, desfinanciamento das universidades, também vai impactar né, nas tecnologias que a gente produz nas universidades também. Não sei se Marina quer completar alguma coisa também que eu esqueci. Sim, com certeza. Não, nem pensei em complementar agora, não. Acho que a Luciana está bem completa. Obrigada. É que a próxima pergunta também já vai voltar para a Marina, mas a Luciana falou alguns pontos muito. Vocês estão me ouvindo direitinho, então? Ou deu uma travada? Ah, tá me ouvindo. Mas Luciana falou uns pontos aí pro pessoal que tá assistindo. A gente fez uma entrevista com o Jorge Bermudes da Fiocruz e ele falando sobre quebra de patentes. E assim, ele foi um arraso. No final, ele ainda deixou tipo uma super mensagem. Quem não viu, tá disponível. A gente deixou disponível, né, Fê? Depois a Fê pode estar mandando aqui o link também. Tem a entrevista toda gravada, bem legal. E acho que dá uma super contextualizada. Poderia ter um outro bate-papo só para a gente falar sobre isso, porque é um mundo que dá para a gente entrar e falar o dia inteiro. Mas eu vou fazer uma pergunta agora voltada para Marina. E você já até citou assim sobre doença de Chagas e falou o mesmo medicamento há décadas e nada foi feito. Então, a gente ia perguntar por que são necessários novos fármacos no mercado e você já até deu uma introduzida, né? Se não tem justamente isso, as pessoas não aparecem com novos fármacos. Aí eu queria que você falasse um pouquinho agora, já voltando para medicamento, como você faz parte dessa organização e vocês têm essa pegada de não basta ter um medicamento novo, o medicamento tem que ser acessível. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, então, que a pergunta era meio que por que são necessários novos fármacos. Primeiro é um pouco a linha que a Luciana vem falando, né? É necessário porque é um direito, sabe? A pessoa é o direito à saúde, a pessoa tem direito a bem-estar, sabe? A saúde para poder viver com qualidade de vida. Acho que começa por aí como um direito. Mas, enfim, quando a gente fala de doenças negligenciadas, a gente não tem novos medicamentos sendo desenvolvidos, assim, no geral, não são tantos. A pesquisa é muito mais limitada, exatamente porque não é algo que dá lucro, né? Então, a farmacêutica, a indústria farmacêutica, ela vai estar muito buscando, assim, para que eu vou desenvolver um novo medicamento para uma pessoa que não pode pagar por ele, sabe? Você primeiro depende do setor público também para estar comprando esse medicamento e disponibilizando via rede pública. Então, não é algo que gera interesse da indústria farmacêutica, para começar, e isso acaba sendo um freio, né, para investimentos privados. O mercado acaba não funcionando dessa forma, assim, não atendendo essas pessoas. E daí tem até esse dado de quando a DND estava surgindo, né? Depois eles atualizam o dado e veem que não houve tanta mudança ainda, mas na verdade essa atualização mesmo, que é de 2000 a 2011, só você de todos os medicamentos, terapias, vacinas, tudo que foi aprovado para doenças em geral, só 4% era para doença negligenciada, sabe? Então, ainda é muito pouco de tudo que tem, de toda pesquisa que existe, muito pouco é voltada para doença negligenciada.
geralmente, quando você tem uma pesquisa para doença negligenciada, acaba tendo também um envolvimento de universidades, sabe, de institutos de saúde pública, não é a farmacêutica sozinha, geralmente, fazendo isso, e a DNDi serve como uma ponte também, sabe, entre a indústria e entre essas outras instituições, para conseguir que isso rode, que isso aconteça. Mas essa dificuldade mesmo de ter inovação, de ter novos medicamentos, e não só medicamento, diagnóstico também, sabe? Tem uma dificuldade, às vezes, de ferramentas para diagnosticar, e com isso você não consegue chegar ao tratamento também. Então, cada doença é um mundo ali, mas, enfim, ainda é uma grande dificuldade de trazer novos fármacos, no geral, para doenças negligenciadas. Você ainda não vê essa inovação chegando, é um problema mais de inovação do que de acesso, mas quando você tem a inovação, que é o caso ali da doença de Chagas também, que a Luciana comentou, que às vezes você tem um medicamento, que nem a gente falou, ele está ali desde a década de 60, e ele não tem patente, sabe? Não é uma questão de patente, mas ainda assim ele não, as indústrias não querem muito produzir esse medicamento, não tem muito interesse em torno da produção mesmo desse medicamento, e não, assim, e ele vai direto para a compra pelos países ou pelo fundo estratégico da Parro. É assim que você distribui, geralmente, os medicamentos para doenças iniciadas. Então, ainda é muito difícil você ter a inovação existir e depois a inovação chegar até a pessoa. É bem complicado, é o que você falou, né? Infelizmente, a empresa gira em torno de capitalismo. Se não vai voltar para ela um retorno financeiro gigante, ela não vai achar que seja válido. Assim, agora a gente falou muito sobre a doença, sobre todos os problemas. Então, eu queria que cada um agora falasse sobre quais são as ações desenvolvidas assim por cada. Eu sei que organizações completam, mas assim, hoje em dia o que está sendo feito para tentar, né, combater todas essas problemáticas que a gente citou aqui. Aí, Luciana, se você quiser falar primeiro, que é mais... Ótimo. Você picou um pouquinho, não sei se foi para mim, mas eu vou falar primeiro, Marina, depois, né? Mas deu para ouvir a pergunta, né? Deu. Ah, show, show. Bom, a UAM, ela não é uma organização tão voltada para doenças negligenciadas igual a DNDi, né? Que a gente atua mais de uma forma mais ampla. Mas a gente entende que, principalmente, né, no Brasil, na América Latina, assim, é muito importante a gente olhar para essas questões, que são questões que afetam, né, o nosso povo. Bom, a gente hoje na UAM, a gente participa junto com né, mas a gente vai falar, acho que um pouquinho sobre isso também, do Fórum Social Brasileiro de Enfrentamento de Doenças Negligenciadas, que é uma organização, é um coletivo de organizações muito legal, e que a UAM ajuda também a coordenar esse fórum, a pensar, né? São organizações de pacientes, né? E que vivem com doenças negligenciadas. Aí a gente também tenta ajudar a pensar quando que esse fórum vai se reunir, como que vai se reunir, né, quais temáticas são importantes a gente discutir, a tentar ajudar a manter e fortalecer o fórum também. Uma questão que eu acho muito importante que a UAM faz e tenta focar hoje em dia é levar essa discussão também para a universidade, né, igual a gente falou um pouquinho antes, e igual está acontecendo aqui, né? Então, assim, toda vez que a gente é chamado para ir numa aula, falar sobre a UAM, falar sobre essa temática, a gente sempre tenta levar a questão das doenças negligenciadas também, explicar, né, como que elas são um claro exemplo, né, desse sistema de inovação injusto que a gente tem vigente, né, que olha para o lucro e não para as necessidades das pessoas. Então, acho que tentar levar um pouco
essa discussão, né? Fortalecer essa discussão nas universidades é uma coisa que a gente tem focado também. E a gente agora tem até se estruturado melhor para fazer até algumas investigações. Então, esse ano, por exemplo, a gente começou, tem um grupinho da UAM que está encarregado de fazer investigação sobre desenvolvimento de tecnologias para as doenças negligenciadas em universidades brasileiras. Então, esse grupo vai tentar... Ui, passou um gato correndo aqui na minha frente. Esse grupo vai tentar achar uma tecnologia para doenças negligenciadas que foi desenvolvida por universidade brasileira e contar toda a história dela, tipo, desde a bancada até o uso, como que foi. Então, assim, a gente agora também está tentando voltar um pouquinho para esse tipo de investigação, para essa produção de conhecimento também, né? Para a gente entender melhor como que isso é feito e às vezes pensar em outras também. E deixar a Marina falar da DNDI também, que faz muita coisa legal. Mas só aproveitar o gancho também, aí, tipo, por um segundo mudar de chapéuzinho, falar um pouquinho de UAM também. Porque dentro da UAM agora eu tô na coordenação de sustentabilidade e a gente tem pensado mais essa coisa também, a sustentabilidade de membros, sabe? Da participação das pessoas e tá captando novos membros. Então, é muito legal também para a gente estar aqui apresentando sobre a UAM e deixar claro que é um convite também para quem quiser participar da UAM, sabe? Pode se juntar a gente e pensar também em... vocês já estão ocupados também com o grupo de vocês, provavelmente, então pensar também como a gente pode trabalhar juntos, sabe? Porque, enfim, estudantes da universidade quem está movimentando a organização. Então, pensar em parcerias, sabe, com o grupo de vocês também e pensar, quem quiser se envolver mais com a AM é um espaço muito aberto para estar recebendo vocês. E agora, vou voltar para a DNDI. Aí a pergunta era sobre como que era? Quais são as ações, né, desenvolvidas, isso, pela Isso. DNDI. Aí, no caso, a DNDI, ela atua pesquisando soluções para doenças negligenciadas, né? Então, e essa atuação vai desde assim, de ponta a ponta. Vai desde a pesquisa pré-clínica, sabe, buscando novas entidades químicas, a pesquisa clínica, que é a pesquisa já com pacientes, com pessoas, com humanos, né? Até a parte do acesso, depois, a uma parte de acesso a medicamentos, de políticas públicas. Então, essa inovação que vai desde buscar, então, não só novas soluções, assim, novas entidades químicas para essas doenças, mas também tem estratégias de curto prazo, que é testar combinações, testar os medicamentos que já existem, às vezes em regimes menores, sabe? Em dose menor ou em regime menor, tipo, como a gente consegue utilizar o conhecimento que já existe também para evoluir os tratamentos para doenças negligenciadas e trazer acesso para isso. Então, aí tem essa parte de pensar, então, um pouco soluções sustentáveis para doenças negligenciadas. Então, a DNDI ela atua muito também em países de baixo e médio income, como fala? Países Renda. de renda, isso. Países de renda baixa ou média também para que seja sustentável essa inovação, porque se depender só da Europa, está pesquisando solução para doenças negligenciadas, a gente vai continuar onde a gente sempre esteve, né? A inovação ela tem que vir do Sul mesmo. Tem que ter essa estrutura, essa inovação, esse conhecimento sendo gerado daqui da região. Então, por isso é muito importante também os escritórios regionais da DNDI estarem fazendo esse link com as instituições locais. E tentar pensar em novos modelos, pensar em mudanças, sabe, para que a pesquisa e desenvolvimento e o acesso sejam mais, assim, que os frutos dessa ciência vão para todas as pessoas que precisam delas, não importa a renda, não importa de onde elas vêm. E daí a DNDI ela já desenvolveu alguns medicamentos, já tem alguns no nosso portfólio,
e está trabalhando para desenvolver vários outros para diversas doenças, e a meta é entregar de 15 a 18 medicamentos entre 2021 e 2028, para ter um total de 25 tratamentos nos primeiros 25 anos de organização. Então, a galera está trabalhando para trazer outras soluções para as doenças negligenciadas nesse período. Perfeito, Marina. Você citou uma questão que eu acho que vai ser ótimo. Fernanda, ela falou sobre a gente fazer parcerias. Eu achei incrível. Eu adoro, assim, eu acho que como a Luciana, eu tenho um problema que eu demorei muito me encontrar. Eu nem sei se eu me encontrei de fato, eu já tô terminando. Mas quando eu entrei pro projeto de extensão, assim, foi ótimo. E eu adoro esse contato. Eu acho que o pessoal de saúde pública é muito legal, assistência farmacêutica. Eu gosto bastante, então talvez a gente poderia ter uma sementinha plantada aqui, quem sabe fazer vários projetos legais. Depois eu também queria que vocês deixassem o link de rede social, eu não sei, o site para o pessoal também estar acessando e onde que pode conhecer mais sobre as organizações, né? A Luciana citou um pouco sobre o fórum e era até a próxima pergunta. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho melhor sobre isso. Assim, no caso, quem é que faz parte? Esse fórum, assim, é restrito às organizações ou tem, tipo, uma escuta de fora das pessoas? Vocês param para entender um pouquinho mais como é a realidade, assim, só para falar um pouquinho mais profundo sobre como funciona. Sim, então, vou falar, Lu. Mas o fórum, a gente, na DNDI até, a gente apelida ele porque ele tem um nome enorme, né? Acabou que batizou ele de Fórum Social Brasileiro de Enfrentamento a Doenças Infecciosas e Negligenciadas. Veio com esse nome enorme, mas a gente apelida ele de Fórum de Pacientes. Porque a ideia, quando surgiu esse fórum, a ideia foi exatamente essa. Por que a gente não junta os movimentos sociais de pacientes, de pessoas afetadas, sabe, ou as associações de pacientes de uma doença, por que a gente não faz um link ali, tipo, com os de outra doença negligenciada e bota eles juntos, sabe, para trocar numa mesa e para ver o que gera de troca, de apoio, de parceria ali entre eles. Então, surgiu essa ideia. A gente começou ali com Chagas, hanseníase, hepatite C, que não é uma doença negligenciada, mas que é uma doença que tem várias questões de acesso. A Luciana vai saber falar muito mais disso, mas é uma doença que entra no portfólio da DNDI até, mas é por questão de acesso, não por questão de inovação em si. E também, e até a gente coloca nesse momento, a gente leva alguns pacientes de leishmaniose também, nesse primeiro momento do fórum, que não tinham associação, sabe? A associação formal. A associação é criada a partir desse encontro. Quando eles trocam com a galera de hanseníase, com a galera de Chagas, eles acabam criando a primeira associação de pacientes de leishmaniose do Brasil também. Então, é uma ideia de estar fortalecendo esses movimentos sociais mesmo, das pessoas afetadas por doenças negligenciadas, e que surgiu, aí eu não lembro, Lu, deve ter sido em 2017, 2018. Acho que foi 16 o primeiro encontro. 16? Acho que Gente, foi. Mas aí surgiu, isso foi 2016. Surgiu em 2016, no encontro ali da DNDI, depois a gente já leva ele para o contexto do MEDTROP, que é o congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que esse ano vai acontecer no Pará, no final do ano, assim, está desde 2020 para acontecer ali no Pará, em Belém, e não acontece por causa da pandemia, mas esse ano deve ser presencial. E, assim, é um congresso maravilhoso, assim, para falar de doenças negligenciadas, de medicina tropical. É um espaço muito legal e que acabou sendo um espaço que abriga o fórum também, abriga a reunião anual do fórum. E só reconhecer muito também o trabalho nos últimos anos da NHR, que é uma organização, uma ONG internacional que trabalha mais com hanseníase, mas que se expandiu para outras doenças negligenciadas também, e que eles têm, assim, trabalhado muito frente ao fórum,
fazendo o curso de lideranças do fórum, que aí junta a galera das associações de pacientes, as lideranças deles, e estão nesse curso de capacitação de lideranças, promovido pela NHR. Já teve 2 turmas, né? Acho que foram 2 turmas, e agora essa semana a gente tem uma reunião essa semana para começar a pensar nas atividades do fórum desse ano. Então, ainda não tenho muita novidade assim, do que a gente está planejando para esse ano, porque a reunião é exatamente na quarta agora. Então, mas é um espaço super legal, super democrático, que é um espaço de participação popular mesmo, para pensar no enfrentamento de doença negligenciada. Aí pode falar, Lu. Só complementar, Marina já contou, né, o que é o fórum, mas eu acho que esse foco que ela falou de ser um espaço de participação popular é bem legal, e para a gente, que muitas vezes vive nas nossas bolhas, né, eu sempre falo com a galera da UAM, eu super incentivo todo mundo a participar das reuniões do fórum, inclusive temos, acho que 2 delas gravadas, né, no YouTube, porque nos últimos 2 anos aconteceu de forma virtual, né, esse momento. A ideia do fórum é que ele seja um movimento constante, né, assim, um espaço permanente, mas acaba que por todas as dificuldades de financiamento, de estrutura e tal, muitas vezes culmina nessa reunião anual do fórum, né? Então, assim, é o principal momento para a gente de atuação, é esse momento da reunião anual, mas o resto do ano também a gente está fazendo coisa, né, tentando articular esse curso que a Marina falou de lideranças, né, que a NHR conseguiu o financiamento do último, foi super importante. Mas então eu super incentivo, inclusive, a tentar jogar no YouTube depois, acho que está no canal da NHR Brasil, as reuniões do fórum. São espaços, assim, para a gente que vive na nossa bolha, às vezes de tapa na cara mesmo, sabe? Assim, muitas vezes a gente também tem a gente herda, né? A gente fala dentro até da herança colonial, né? Muitas vezes a gente vê o norte global falando como que eles precisam, tipo assim, ajudar, né, o sul global e tal, né? Tipo aquela coisa do branco salvador. Muitas vezes a gente reproduz esse mesmo discurso quando a gente está falando de pessoas que vivem com doenças negligenciadas. Muitas vezes a gente acha, né? A gente sabe que essas pessoas precisam, a gente precisa levar as coisas até eles e tal. E assim, ali é um espaço de tapa na cara, muitas vezes, sem escutar aquela pessoa, sabe? E de você perceber que não é assim, né? Até achei interessante, outro dia a gente teve essa discussão na UAM, né, Marina, também, que os meninos falaram que a gente já tem uma discussão bem voltada para, né, Paulo Freire também, que a gente não empodera ninguém, né? Assim, muitas vezes a gente falava isso, o fórum também é um lugar para empoderar as pessoas e tal, né? Mas principalmente o momento da gente ver aquelas pessoas, escutar aquelas pessoas, né? Assim, teve dos momentos do fórum, eu e a Marina até conversando para isso, para mim foi um marco muito grande na minha vida, assim, foi bem difícil, inclusive, de escutar certas coisas, mas que a gente estava tentando construir a carta do fórum. A gente, toda reunião do fórum, a gente constrói uma carta política mesmo, de manifestação, né? E isso é bem legal no Medtrop. Geralmente o fórum acontece 2 dias antes do Medtrop, né? E a gente pega essa carta e lê no lançamento do Medtrop, né, Marina? Então, assim, nos momentos presenciais é muito legal você ver, né? Assim, são as principais pessoas interessadas em discutir medicina tropical, são as pessoas que vivem, né, com essas questões de saúde. Então, assim, ver essas pessoas lendo a carta do fórum, assim, é um momento muito, 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 muito legal. Mas a gente estava discutindo na reunião, foi no último ano, como fazer a carta e tudo, e aí uma das lideranças, até de Chagas, falou assim, porque eu falo para o pessoal na minha comunidade, né, a gente precisa rebocar a casa, né, assim, tomar cuidado por conta de Chagas, tem outro gato passando aqui. E aí a outra pessoa foi e falou assim, mas como é que eu vou chegar lá no sítio do pessoal e falar assim, a gente precisa rebocar a casa, mas eles não têm nem o que comer, como é que eles vão preocupar em rebocar a casa? E são aquelas coisas que assim, você vê que é uma realidade, né? Que a gente que não vive ela, às vezes acha que é simples. Então, assim, eu acho que o fórum é um momento de tapa na cara muito bem-vindo, sabe? Assim, e acho que é importante de levar ele mesmo, sabe? Então, assim,
super incentivo as pessoas a, principalmente ter essa oportunidade, né, de ter 2 reuniões do fórum já gravadas no YouTube, depois procurar lá e escutar também essas pessoas falando. É muito importante. Perfeito, Luciana. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Agora Trava um tá. pouquinho no Estão conseguindo me comecinho. ouvir? Sim? Sim, De, sim. de vez em quando trava um pouco, mas agora tá legal, Joyce. Ah, tá, sim. Ah, tá, é porque tinha dado uma travada aqui. Mas eu acho que o que a Luciana falou é tão assim que eu sempre fico tentando também sair da bolha, até de onde eu venho, para onde eu estou hoje, as pessoas que me cercam hoje em dia não têm a mínima noção da realidade que era de onde eu venho. Então, eu acho que é uma pauta muito importante a gente sempre buscar sair dessa bolha. É, eu queria muito que depois vocês mandassem aqui. A Luciana falou sobre o fórum, eu acho super legal, porque essa pegada de trazer a voz de quem realmente passa por isso, de quem realmente está ali doente, de que vive, faz uma diferença muito grande. Vocês ainda estão conseguindo me ouvir, né? Tá travada a câmera, mas eu tô vendo que a câmera de Fernanda tá ok para mim. É, eu queria agora já assim, já para finalizar nossa, nosso bate-papo e até entra numa pauta que vocês comentaram antes, né, que a pandemia veio aí mascarando muitas das outras doenças. E aí tem 2 pontos que eu levanto. A gente viu que em 2020 teve menos de 600 milhões de pessoas assim que estavam precisando de intervenções. Então foi um abaixo em comparação a 2010. Só que em contrapartida também a gente tem uma pandemia que eu vi que com a pandemia também teve um aumento de número de casos de outras doenças. Então, eu acho que eu queria finalizar assim, deixando uma pergunta de como vocês entendem se há assim, doenças negligentes que estão realmente tendo um avanço para novos tratamentos e se é possível que haja uma erradicação. Eu acho que assim, é uma palavra forte e a gente talvez ainda está muito longe disso acontecer, mas como que vocês enxergam isso, assim, se tem esperança dentro do contexto do Brasil? E aí fica a pergunta para as duas. Sim, eu ia puxar um contexto um pouco mais global quando penso nessa pergunta, porque você tem agora um roteiro da Organização Mundial da Saúde, da OMS, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para doenças negligenciadas. Então, entre as metas desse roteiro, tem ali a diminuição tipo, de 90% até 2030. É um roteiro até 2030 que é para diminuir 90% as pessoas que precisam de tratamento, pelo menos 100 países eliminando uma dessas doenças negligenciadas. E tem 2 doenças que estão mais indo para erradicação, porque tem isso daí eu nem sei a definição certa, mas tem diferenças entre erradicar, eliminar, sabe? São uns termos mais de epidemiologia ali que são diferentes. Então, as que estão mais próximas de erradicar seria da dracunalíase e bulba, só que aí é um contexto um pouco mais africano, geralmente, essas doenças. E, enfim, aí você tem essa meta que é para até 2030. E outra doença que agora também está indo para um caminho de encontrar mais soluções para ela é a doença do sono na África, a RAT, que é a tripanossomíase africana, por causa que agora a DNDi ela desenvolveu o primeiro tratamento oral para essa doença. O fexenidazol está sendo usado como tratamento oral, porque antes eram injeções, assim, era um tratamento muito doloroso e muito difícil. E agora você finalmente tem, assim, comprimidos para essa doença, então vai encaminhando um cenário melhor para ela, mas, de novo, é um cenário africano também. Aí o que a gente tem aqui na América Latina, alguns países estão
uma doença que está um pouco mais próxima, não próxima que ela foi, acho que, erradicada na Colômbia, e tem cenários melhores em outros países na América Latina, é a orconcercose, né? Que é mais uma doença mais ocular, assim, causa cegueira e tudo mais. Mas que, no geral, para as outras, assim, a gente falou, o Brasil é o país que mais tem sobreposições de doenças negligenciadas. Até por isso, o fórum, né? Quando a gente pensa, vamos juntar essas pessoas numa mesma organização, num fórum, é porque é a mesma população que tem uma doença, às vezes ela tem a outra também, sabe? Porque ela se sobrepõe até epidemiologicamente. Então, não tem muito cenário, eu não sei muito de eliminação, assim, ou erradicação aqui no Brasil. Eu não tenho muita essa notícia. Talvez alguma esteja, mas não são as que a DNDi está trabalhando no momento, porque a gente trabalha com algumas doenças. A gente trabalha com Chagas, Leite, está começando a trabalhar com dengue. Na região são mais essas. Filariose, só que a filariose é mais outro escritório, não é aqui na região. Enfim, aí não tem tanta... por enquanto, a gente não vejo a gente tão próximo dessa meta para 2030. Tem que correr muito atrás ainda para conseguir cumprir a meta da OMS em torno disso. Mas que enfim, está começando a ter um pouco de movimentação política, assim, no âmbito internacional mesmo, e daí a gente vai trazendo isso para dentro dos países, para pensar doenças negligenciadas também. De 2 décadas para cá, é um tema que vai ganhar na agenda, sabe? Ele vai ganhar na agenda da OMS e, a partir disso, a gente vai pensando em soluções também. Sim. Luciana, se quiser completar com alguma coisa que a Marina falou. Não, só queria complementar nesse sentido, não das doenças e tal, né? Tem essa chance de erradicar algumas, mas no sentido do impacto da pandemia, que é isso que a Marina falou, apesar de ao longo do tempo a gente ter ganhado a agenda, né, assim, em termos de falar mais sobre isso, quando chega no momento da pandemia também, muitas vezes o foco vira todo para a Covid, né, então, assim, inclusive de financiamento internacional das organizações, né, então, assim, financiamento de pesquisa nas universidades, então, nesse sentido também é uma dificuldade, porque quando o Joyce fala, né, desse número de ser menor, a gente não sabe necessariamente se melhorou a situação ou se a gente tem a subir de notificação, né? Porque a gente sabe que na pandemia também, muitas pessoas que ficaram mais em casa procuraram menos o serviço de saúde, então você tem às vezes aí uma questão de não notificar, né? E não diagnosticar essas pessoas, e até de faltar mesmo coisa, né? No momento de emergência sanitária, de recursos escassos para o SUS, você vai focar mais em diagnosticar teste para Covid do que teste para alguma outra doença, né, e que pode ser importante naquele momento. Então, a gente sabe, na pandemia, da falta grande que teve, por exemplo, medicamento para hanseníase, né, então, são coisas que, assim, ainda estão meio confusas, né, é um cenário meio difícil da gente analisar, que a gente vai ter mais clareza dele ao longo do tempo, né, com o avançar do tempo também, para a gente entender melhor. Mas, por exemplo, tem alguns estudos que apontam uma possibilidade de, na pandemia, a gente ter tido um caso muito menor de dengue, né? As pessoas estavam mais reclusas e tal, e assim, até de apontar, por exemplo, escolas como um foco importante de dengue, já que a gente tinha, né, paralisou aulas e tudo. Então, tem alguns estudos interessantes nesse sentido, mas a pandemia tem um impacto muito negativo também para achar essas pessoas, né, que é a grande dificuldade que a gente falou desde o começo, né? Assim, são pessoas que muitas vezes são invisibilizadas, né? E com a pandemia, elas tendem a muitas vezes ficar mais invisíveis, né? Perante a sociedade. Eu até coloquei no chat o link do texto que eu falei, quando a gente, né, falou sobre Covid e doenças negligenciadas. E aí uma outra dica, até caminhando para o final, e quando a Joyce falou antes da gente deixar os links das nossas redes sociais e tal, é que a UAM tem um podcast hoje que chama Entropia,
E a gente tem um episódio também que é só sobre o fórum e sobre doenças negligenciadas. Então, fica de dica também para quem quiser depois escutar mais sobre essas coisas. E tem vários outros episódios também de coisas que a gente passou por aqui, né, pela conversa. Não dá para conversar de tudo, mas que também vão ser importantes, né, para essa discussão. Perfeito, Luciana. Eu acho que muita coisa, assim, que inevitavelmente ficou congelada por causa da pandemia vai estar voltando finalmente agora, né? Assim, até a gente voltou. Tem gente do 5º período que está na faculdade, conhecendo a faculdade a primeira vez. Então, assim, é surreal. Até a gente que já estava, é como se fosse calor. Então, organizações gigantescas que também muita coisa, infelizmente, depende de estar presencial. E eu acho que por mais que assim a gente evoluiu com reunião online e tudo mais, não tem nada melhor do que esse contato de sentar na mesa e estar ali, estar conversando presencial. Eu espero que tudo que vocês falaram que vão planejar agora esse ano dê muito certo. Eu queria agradecer novamente. Eu não sei se alguém que está aí tem alguma dúvida, se quiser pode mandar no chat. Eu queria muito falar sobre várias coisas também, Luciana. Eu achei incrível, vocês ficaram falando sobre várias coisas. Eu queria puxar a gancho e falar. E aí, tem como me colocar? Eu quero participar disso também, não sei o quê. Mas vamos conversar sobre, eu achei super legal. E eu espero que o pessoal tenha gostado. A gente, né, queria estender, mas óbvio que todo mundo tem obrigações. Eu sei que vocês também têm uma rotina bem puxada. E muito, muito obrigada por ter aceitado esse convite e foi ótimo de verdade. O pessoal aí, a Marina tá colocando, a Fernanda também deixou alguns links, a Luciana deixou tudo no chat. Então sigam as organizações que eu vi, é bem legal, vocês são bem organizadas, assim, o layout é super interativo. E é isso, muito, muito obrigada, estou muito feliz que foi super legal, assim, eu também não conhecia muito sobre, depois que a gente começou a falar sobre isso e fazer pesquisa para divulgar no projeto, a gente passou a entender melhor, e é legal que eu acho que, assim, não é um assunto que as pessoas nunca tenham ouvido, quando elas começam a entender sobre, ela fala, pô, eu já vivi isso, eu sei de alguém que vive, pelo menos para mim, eu vivo isso, eu venho de um lugar, Vale de Jequitinhonha e Mucurina, em Minas, é uma das regiões mais pobres e eu sou de lá, então, assim, eu sou literalmente do meio do mato e eu vejo que a gente não tem acesso à saúde fácil, a gente não tem acesso a se alguém passar mal. Enfim, são várias questões que eu acho muito importante a gente levantar e lutar sobre. E vocês duas estão aí participando, super ativas e críticas. Eu acho que isso faz toda a diferença. A sementinha que alguém plantou lá atrás para criar e hoje vocês estão aí dando continuidade e quem sabe a plantinha que a gente criou aqui hoje também espalhe né, interesse em outras pessoas. Mas é isso. Muito, muito obrigada. Não sei se mais alguém quiser falar, Fernanda. Reforçar o seu agradecimento, né, à Luciana, à Marina, com certeza esse foi o primeiro, eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais, que acho que foi muito rico, né, e fica aquela vontade de aprofundar mais em tantas questões, um tema tão complexo que às vezes a gente pensa só no medicamento, só na tecnologia, na dispensação, né, nos cursos, né, mais tradicionais de graduação, e a gente não tem essa visão de quanto a economia, quanto a política, quanto a nossa história tem a ver com a questão do cuidado das pessoas com essa situação. Eu acho bem legal também quem estiver participando aí de se envolver no fórum, de ouvir quem de fato está vivenciando essas necessidades, porque a nossa visão, né, dentro assim de uma cidade grande pode não ser muito, pode ser distorcida da realidade, do que as pessoas precisam. Então, acho que a formação, né, de profissionais cada vez mais responsáveis, né, com a sociedade, pensando em melhorias, né, em igualdade, em promover políticas que de fato façam diferença para as pessoas, isso é muito importante, né, que essas discussões sejam feitas durante a formação dos estudantes, sejam eles de farmácia, medicina, né, todos da área da saúde precisam ter essa discussão e a gente
percebe a necessidade, né? Quando a gente começa a estudar, a gente acha assim, isso aqui eu não vi muito bem, então foi bem legal que vocês trouxeram bastante elementos, né, para a gente refletir sobre o nosso papel como cidadãos, né, mesmo nesse tema, né, de cobrar políticas que sejam mais adequadas para o controle das doenças negligenciadas. Agradeço também a todo mundo que participou aí, né, gostei bastante de ter visto aí tanta gente participando do nosso bate-papo, e a gente espera, de fato, continuar essa discussão e poder participar de mais ações, né, tanto da NDI como da UAM, né? Não sei se Marina, Luciana querem dar mais alguma fala, ou se a gente pode encerrar. Só agradecer mesmo o convite. E reforçar que, né, a gente precisa atuar junto, né, dentro do que a gente viu aqui hoje nessa conversa, a gente precisa de realmente atuar em rede para poder, né, construir o país, o mundo que a gente sonha, né, para a nossa população. Então, reforçar o convite também da gente continuar a conversa e agradecer mesmo, gente, pela possibilidade de conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Obrigada, hein, gente? E até a próxima. Agradecer também, e é isso, para a gente pensar em que outras soluções são possíveis, né? E que são temáticas que a gente não visualiza também na universidade, que, ao mesmo tempo, a universidade tem um papel essencial nisso tudo. Então, pensar junto e construir coisas juntos. Tá? Obrigada. Obrigada, Marina.